Bom dia a todos. Hoje é sábado, 3 de maio de 2025. Esse é o círculo número 681 e o tema é paraparentela. Esse é um tema que a gente não debateu ainda no círculo e a gente trouxe dentro aí da relevância do assunto, né, envolve muitos temas esse título, né, da paraparentela, a questão da paragenética, dos amparadores, das relações grupo kármicas do passado, a retroparentela, que é inclusive um sinônimo do assunto. Então, tem bastante pergunta aqui hoje para a gente. Eu vou começar lendo o paper. Quem está aí no YouTube já pode baixar o paper aí e acompanhar melhor o círculo. Então, a gente trouxe dois verbetes aqui da enciclopédia. Um é o paraparentela, do professor Valdo Vieira, e a definologia é: a paraparentela é o conjunto de consciexes afinizado a consim em função da evolução multiexistencial e multimilenar no âmbito da grupo karmologia. Sinonimologia, então, a retroparentela extrafísica, árvore paragenética pessoal. A gente vai destacar alguns itens aqui do verbete. Na fatologia, o senso pessoal da parentela ou da paraparentela cósmica, só que aqui é parentela mesmo, o senso pessoal da parentela cósmica. Para a fatologia, os paravínculos do retroparentesco intrafísico, a cosmovisão quanto aos liames grupo kármicos adquirida em experimentos na parapsicoteca, a identificação das árvores ou das retroárvores genealógicas, o sinergismo parentesco-amizade, o princípio da inseparabilidade grupo kármica, a paratecnologia da interassistencialidade energética. E aí, na exemplologia, ele traz duas questões interessantes, que é tanto a paraparentela ressomada e a paraparentela extrafísica. Então, é possível falar numa paraparentela aqui, né? Eu achei muito interessante essa questão também. O conjunto de consciexes afinizado a consim em função da evolução multimilenar no âmbito da grupo karmologia. É sempre o primeiro público-alvo da interassistencialidade atendido. Na página 2, a gente traz o verbete que a gente escreveu, que é o família consciencial. A família consciencial é a união das consciências, consins e consciexes, interrelacionadas não por laços grupo kármicos compulsórios, mas de acordo com a inteligência evolutiva, com o propósito de evoluir em harmonia, através da tarefa do esclarecimento, cosmoética, impactante e interassistencial. Tem uma fatologia bem extensa ali. Só vou destacar dois itens da fatologia, mais ou menos no meio ali. O surgimento da família nuclear evolutiva a partir de familiares intermissivistas. Acho isso uma coisa meio novidade, né? Assim, você tem uma família nuclear de pessoas que são intermissivistas, né? Pai, mãe, filhos, é uma coisa meio nova aí, né? E um pouquinho depois, a autocompreensão da desafeição na condição natural, temporária da evolução consciencial e não motivo de vitimização ou melindre. A gente falou bastante disso no curso Amizadograma da Consecutivos. A sabedoria de pedir desculpas e saber perdoar. A frase enfática, a oportunidade crítica de ser peça atuante da grande família consciencial exige assunção de autorresponsabilidades evolutivas, eliminando as imaturidades comuns da família nuclear. Na página 3 tem o léxico de ortopensatas, com 3 pensatas interessantes. A primeira, eis 12 abordagens importantes para o enriquecimento da sua holomemória na condição de intermissivista. Autorretrocognições, autoparaprocedência, centrais extrafísicas, parapsicoteca, equipex, paraparentela pessoal, autoidentidade extra, antigas amizades raríssimas, personalidades consecutivas, cláusula pétrea da autoproex, retrovida humana crítica e livro pessoal publicado em retrovida intrafísica. Paraparentela. A energia consciencial gera paraparentela com laços muito mais potentes do que os liames do parentesco nascido do sangue, da genética ou da hereditariedade biológica. O número dos ex-parentes identificados da paraparentela da consciência intermissivista é sempre mínimo, mas o número dos seus amigos identificados de suas retrovidas é imenso. E aí, na página 4, lá no final, a gente trouxe uma parte do DAC, do verbete para escoltologia.
Consciências lúcidas de multiparaprocedências e raízes poliétnicas que já viveram no mesmo universo genealógico das consciências atualmente assistidas, ou seja, da mesma parentela ancestral secular e, em certos casos, milenar. Então, aqui ele está dando 10 aspectos, né, da caracterologia ou perfilologia das consciências atuantes, ali nessa condição mais extrafísica próxima da pessoa. São 10 itens, a gente destacou esse 7º ali, que é a multigenealogia. A gente trouxe aqui também o livro Círculo Mental Somático. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Na página 88 tem aqui a paraparentela. E ele fala assim, ó, neoconstructo. A amizade é a paraparentela. Então é interessante a questão da força da amizade, né? Quem participou lá do Amizadograma viu isso. E esse assunto ele se insere dentro dessa temática que parece que está orbitando a gente esse ano, né? Então, a amizade, a questão extrafísica mais intensa, amparadores e a paraparentela. Eu vou começar com uma primeira pergunta para a gente esquentar os motores aqui. Por que é importante estudar e fazer pesquisas referente à paraparentela no universo do intermissivistas? Aqui eu me refiro a pesquisas e autopesquisa, né? Você pesquisar a sua relação ali com essa paraparentela. Diga lá, Bárbara. Bom, eu fiquei pensando no sentido de a paraparentela ter relação direta com os trabalhos interassistenciais nos quais a gente está envolvido, né? Então, se a gente pensa nessa relação de afinidade próxima entre consciências com foco na atividade, então a atividade ela é fundamental, né? E essa relação e o aproveitamento e a homeostase dessa relação para maior efetividade daquilo que tem que ser feito. E aí, a gente pensar... E é um assunto que eu tenho pensado bastante, porque eu tenho pesquisado muito sobre ortoconexão. E eu acho ortoconexão? Isso. Que eu acho que tem muita relação com isso, que é justamente a gente pensar no sentido de a potencialidade do conjunto ser necessário para a efetividade da interassistência ser realizada. Então, não é um processo só individual, ela é um processo grupal. E a partir do momento que ela é grupal... a maneira como o grupo se relaciona e como esse potencial do grupo ele é acionado, né, através de seus indivíduos, mas na relação do grupo em si, isso é fundamental para que o trabalho seja feito e feito de uma maneira adequada e bem realizada. Quer dizer, a afinidade é importante fazer o trabalho, né? É importante o resultado, o desassédio, mas assim, os bastidores daquele trabalho, sem afinidade, fica tudo muito difícil. Né? E não é só afinidade, né? Porque assim, às vezes a gente tem afinidade, mas aí na hora de fazer o trabalho, apesar das afinidades, algumas coisas acabam existindo ruídos, ou algumas coisas acabam, né? Então, assim, é afinidade, mas é afinidade com olhar técnico, né? No sentido assim, tá, então como é que a gente faz com que esse grupo funcione bem em conjunto, para que todos tenham ali os seus potenciais no máximo, né? Para que os seus trafores sejam potencializados, mas ao mesmo tempo que o conjunto... Sim. Funcione bem e não só um indivíduo aparecendo ali o tempo todo. Não parar no eu gosto de você, eu gosto de ficar com, né? Não é parar por aí, né? Você tem que ir além disso, né? Do resultado do trabalho. Cristóvão? Eu estava pensando aqui a questão da natureza dos vínculos, né? De você olhar para todo mundo assim com um olhar diferente de que realmente tem um vínculo, um possível vínculo maior de afinidade, tanto para fazer os trabalhos interassistenciais em conjunto, quanto para a interassistência que você precisa fazer, que tem na frase enfática aqui, que é o seu primeiro público a ser assistido, né? Mas assim, aquele olhar, por exemplo, a pessoa trabalha lá na sua casa, né? Que tem ela e a turma extrafísica junto. Então, qual a qualidade do vínculo que você estabelece? É de patrão empregado, ou você já tem esse vínculo interassistencial, você já tem esse olhar? É que nem lá na OIC, vem o evoluciente. Você, naturalmente, você pode olhar o que é essa pessoa, né? Qual a relação que eu tenho com essa pessoa, né? Até onde vai isso, da onde veio? Não simplesmente aquela relação
consciência terapeuta evolucente, mas tem um processo grupo-kármico muito maior. Então, eu vejo essa questão de esse olhar para a qualificação e ampliação desses vínculos. Senão a gente fica preso a alguns papéis sociais, às vezes, e que lá não tem nada a ver comigo, e geralmente tem a ver com você, então a ampliação e a qualificação desses vínculos aí. Não, é engraçado, interessante isso, porque às vezes você vê uma pessoa, assim, um contato de um projeto, de um trabalho que está desenvolvendo, e aí a relação que você tem com aquela pessoa, que você conheceu a pessoa no acaso, ao acaso, já é uma coisa assim intensa, forte, tem uma amizade ali, que você mal conhece a pessoa, é muito curioso isso, né? E isso que o Valdo fala, que pode ser mais forte até do que a relação consanguínea. Diga lá, eu estou achando interessante o que o pessoal está comentando, que parece que você identificar, você localizar, você pesquisar para a parentela, faz assim, a gente ressalta dois aspectos. Um, que é no sentido de ampliar o afeto por aquela pessoa, porque você localizou como para parentela ou como parentela sua de passado, né? Então parece que desperta um processo natural nosso de afeição, de afeto, e isso pode ampliar. Segundo, no sentido de potencializar ali o trabalho proexológico, né, que a Bárbara frisou. E eu acho que o terceiro aspecto também, nessa linha do Cristóvão, que eu acho que ele quis enfatizar, é a responsabilidade que você tem perante, às vezes, aquela pessoa que aparece ali no seu contexto, né, grupocármico, que você identifica como um paraparente, né, ou fazendo parte dessa paraparentela. Então, são variáveis interessantes. Agora, uma variável que eu pensei aqui, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa importância da gente pesquisar para a parentela, foi no sentido de muito da prática da autoconscientização serexológica, né, que é, por exemplo, a gente vive no sentido, falando em família, né, para a parentela você pensa em família, né? Quando você perde alguém na família, existe aquela coisa do luto, aquela fase do luto, né? Mas quando você vivencia essa realidade de você localizar esses paraparentes, tanto no sentido extrafísico, ou quando aquelas consciências ressomaram e já não estão na sua família, e você identifica aquilo, poxa, aquela foi minha irmã numa outra vida, aquele foi meu irmão, aquele talvez foi minha mãe, aquele talvez foi meu pai, você vivencia na prática essa autoconscientização serexológica. De fato, você se conscientiza que realmente você não perde ninguém, né? Então, por mais que você sinta aquilo naquele momento, né, da perda do ente querido, quando você localiza para a parentela, tudo isso passa. E você entende realmente isso na prática, né? Então, a gente tem um conceito teórico, mas a identificação disso você vivencia na prática, né? O efeito disso. O Dai, sabe que isso aí uma vez me deu um bug na cabeça, porque eu fiquei pensando assim, se eu encontrasse com um filho meu de uma outra vida, agora assim, tipo vida consecutiva, né? E eu fui perguntar para um amigo nosso que viveu essa realidade, né? Eu falei, cara, tu conversou com a tua filha. Como é que foi? Porque assim, né? Aí ele disse, Eduardo, é muito, muito louco assim, porque o afeto. Eu perguntei, o afeto volta? Ele falou, volta. Você sente tudo de novo aquela situação. Só que a pessoa não sabia, até então, no final das contas, ela acabou descobrindo, né? Ele acabou falando tal para ela. Mas eu acho que teve uma que ele falou, a outra ele não falou. Mas a que ele não falou, ela não estava sabendo que ele era o pai. Mas a energia do processo ali, eu acho que isso que deve ser um grande aprendizado para a gente, né? Porque o apego que a gente tem com o filho é uma coisa muito forte, né? E de repente você vê que aquilo vai passar, já teve um monte daquilo, e tu tem essa vivência nessa vida atual, eu acho que deve ser uma coisa muito interessante. Então, você desperta a afeição no outro patamar. No outro patamar. Né? No outro patamar, que eu acho que é o que a gente talvez discutiu muito lá no amizadograma, né? Você vai levando aquilo na direção da amizade raríssima já, né? Ou da transafetividade já, porque a afeição ela vai despertando em camadas mais elevadas. Você não tem mais o vínculo consanguíneo,
mas você identificou como paraparentela. Então, dá um salto na afetividade, né? Isso é interessante. Mas sabe que esse negócio do afeto, eu fiquei... E que deu um nó na minha cabeça pensando sobre isso no amizadograma, que eu acho que tem relação com o que a gente está falando, que é assim, quando a gente pensa, por exemplo, no top 10 proexológico, que são aquelas pessoas que são importantes na nossa proex e tal, não necessariamente são as pessoas que a gente tem um vínculo afetivo mais forte. E aí eu fiquei pensando assim, cara, que interessante, né? Como é que isso funciona? Como é que é isso na prática? Porque a gente está falando aqui, tá? A paraparentela, a princípio, a gente tem um vínculo afetivo. De fato, a gente tem esse vínculo afetivo. E essas outras pessoas que são importantes e a gente não tem? O que aconteceu? Você tem, mas é que não é aquele grau, né, o grau de afeto e tal. Porque também a afetividade, a relação afetiva, ela, né, você desenvolve meio que universalmente, assim, né? Quer dizer, você pode desenvolver afeto tem gente por coisas, enfim. Mas o que eu entendo ali é que parece que o grau de afeição, como a Dai falou, ele vai cada vez mais avançando na situação, né? O top 10 seria uma ferramenta para você qualificar essa condição, né? Arremata aí, Douglas. Não, só estou... Oi. Só estou pensando aqui, né, que o que vocês estão trazendo são os laços positivos de amizade, de famílias anteriores, tudo mais, mas tem também o aspecto negativo também, né? Aquelas relações que não ficaram bem paradas e geram conflitos nesta vida também, né? Até por isso que eu estava procurando se o tema era neutro, homeostático, mas não encontrei aqui. Só que na frase enfática... Neutro? Ah, então isso explica bem, né? Porque diz que o conjunto de consciências afinizado com sim é o primeiro público-alvo da interassistencialidade do atendido, né? Mas, claro, caminhando para fazendo essa progressão evolutiva, aí entra no aspecto da homeostase, né? Que acho que vai ser invariável nesses relacionamentos. Mas estava pensando nesse aspecto também que tem as relações a serem trabalhadas ainda, né? Que você é credor ou devedor porque pensa uma coisa, você pode ter um assediador e evoluir a sua intraconsciencialidade por uma afeição. Eu acho isso extremamente difícil, né? Mas é uma realidade. Porque a desafeição, ela é individual. Você pode... O grande desafio é esse, é você ter afeição pelo assediador. É aquela história do Valdo lá no restaurante, né, Dai? A gente estava no restaurante lá e tal, e de repente ele encasquetou com 2 médicos bêbados, e ele ficou lá, conversando com 2 médicos bêbados. Nós, gente... Cara, não, era só que... Não, a graça louca, né? E nós, gente, era só o que faltava, né? A gente aqui, vamos dormir, Valdo, 10h30 da noite, eu volto lá e o cara, você come como? Esse macarrão quando joga na barba. Ele, não, eu limpo aqui, eu nunca me machuquei e tal. E ele batia nas costas do cara, assim. Mas, ó, o negócio tá. Depois a graça foi fazer piada, que ele estava igual espinha para tirar assediador, entendeu? Espremendo espinha para tirar assediador. Então, veja, e aí, a hora que ele sai daquele negócio, a gente, ei, Val, tudo bem? Consegui, tirei. Com todo carinho, né? Entendeu? Então, eu acho que essa relação, a gente tem uma relação distorcida com o assediador. Por quê? Porque a gente ainda sofre com assédio. Mas na medida que você vai fazendo o autodesassédio, a tendência é que se desenvolver a afeição. Onde é que tem... Nossa, eu vou lá. Eu lembro de uma época na Conscienciologia, acho que a Dai vai lembrar também, aí o Júlio, que a gente... O Cristóvão, né? Eu estou vendo que tem bastante gente das antigas aqui, né? Mas a gente tinha aquela coisa assim, eu estava super bem, chegou a pessoa, eu saí com dor de cabeça. Aquele cara é fogo, viu? Você está super bem, chega perto. Então, essa é uma postura que não dá. Você precisa reciclar esse negócio, né? Diga lá, Dai. Não, mas eu estou achando legal o Douglas enfatizar esse outro lado, que realmente, né, é aquela coisa, falou de parente, existe uma tendência de despertar esse lado positivo. Mas realmente a gente precisa olhar para o outro lado, o lado das coisas assim mal paradas, das interprisões que vão existir nesse contexto. Então ele está perfeito na hora que ele fala isso. Mas eu acho que, na linha da sua pergunta, né,
quando você pesquisa para a parentela, você identifica uma pessoa que você ainda mantém uma desafeição, mas você identifica como desse grupo de para a parentela, isso pode te dar um choque de realidade, né? Pode ser extremamente terapêutico, que aí você vai pensar, poxa, tem milênios isso. E aí, eu vou resolver, né? Dar aquele pico de lucidez, eu vou resolver isso, né? Vou aparar as arestas, ou eu vou continuar mantendo, né, esse processo de desafeição, mas quanto tempo? Né? Então, é uma coisa que vem ali, né, aquilo está contínuo, está no seu grupo, mas ainda não foi resolvido. Então, dá um choque terapêutico essa identificação. Então, realmente é o outro lado. Né? Então, é bacana enfatizar isso. E é também uma questão, Douglas, que foi debatido muito lá no Amizadograma, é que a desafeição, ela é uma condição, assim, um estágio da afeição. Ela não é um lugar para você ficar. Ela é um lugar para você sair dali. Entendeu? Então, eu acho isso muito... Por isso que eu até destaquei aqui esse negócio da desafeição, porque tem muita gente que fica presa à desafeição. Não gosta da pessoa, não quer... Pô, e às vezes tem umas oportunidades da pessoa reatar, restabelecer e tal, e a pessoa fica teimosa lá, presa na desafeição. Diga lá. Não, é que pensando no que vocês estão falando, aqui no léxico, no paraparentela, o Valdo colocou que o número de ex-parentes identificados na paraparentela são o mínimo. E a maioria são os amigos, né? Eu acho que talvez um pouco por essa que o Douglas trouxe, né? Desses vínculos um pouco mais problemáticos entre familiares. Porém, eu fiquei pensando, e aí essa é uma pergunta. Como é que a gente identifica, a gente diferencia retroamizades de paraparentela? Ou toda retroamizade é uma paraparentela, ou não? E se não, o que diferencia? É uma boa pergunta. Eu acho que o processo é mais amplo de paraparentela. Né? Eu estou trabalhando com essa... Até no verbete ele coloca lá, né, em numerologia, eu estava lendo o verbete, a retroparentela profissional, a retroparentela cultural, étnica, então ele amplia muito o processo. Então, o que eu entendi, assim, aquele cara que trabalha com você lá, que você tem algum vínculo, alguma afinidade maior, de certa forma faz parte da sua parentela hoje, né? Esse teu grupo social. Então, eu vejo como um processo mais amplo e não restrito ali a pessoa, pai, filho, mãe, ou a pessoa que você casou e a família que veio agregada, né? Não, e o assediador é o cara que mais tem afinidade contigo. Né? Então, assim, as amizade e desafeição, tudo é vínculo afetivo, se a gente for pensar, né? Diga lá, Júlio. Isso aí. A amizade, ela pressupõe uma confiança que, às vezes, afinidade ou parentela. A gente com sim, às vezes admira com ela. Deixa assim o Pega o microfone verdinho assim, ali, ó. Entende? Alô, alô? Então, o que eu estava dizendo mesmo? Então, esse vínculo, a amizade, ela pressupõe uma relação de confiança, independentemente da carga de convivência que você tenha com aquela consciência. E isso vale aqui entre consciências, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa há muitos anos, já fez trabalhos com ela, já teve vários tipos de interações, tem ali uma história com aquela pessoa, mas hoje você não consegue mais ter o mesmo laço de confiança, de estreitamento da relação que você tinha antes. Não deixa de ser parentela, mas não tem mais a amizade, no sentido de confiança mútua. Eu também vou um pouco na linha ali do Cristóvão, né? Retro para parentela é um processo realmente mais amplo e no meio disso tudo pode existir ali as retroamizades. É por isso que quando a gente pega lá o livro Zéfiro lá da Mabel, ela vai falar, né, daquelas amizades de certos amparadores com o Valdo. Esse aqui foi meu irmão gêmeo. Esse outro foi
eu fui pai, né? Então vai mostrando esses vínculos de parentesco. Então existe o contexto da retroparentela envolvido, mas já esse vínculo de lealdade, de confiança, de afeto mais constituído, aí um elemento a mais que caracteriza uma retroamizade. Então também vou muito nessa linha de raciocínio, né? Tem um outro elemento também, que aí é uma sutileza que também pode ser discutido, é a questão assim, às vezes, eu sou amigo de fulano, mas fulano não me considera amigo dele. Essa unilateralidade da amizade. Isso acontece muito também. Tem gente às vezes que tem. Quem aqui não tem algum desafeto no caso da pessoa contra você e você tá tudo de boa com a pessoa, mas a pessoa ainda tem algum ressentimento, alguma coisa. Enfim, tem várias sutilezas. Outra sutileza também na linha do que o Eduardo estava falando é a ambiguidade dos sentimentos. Às vezes a gente gosta muito de uma pessoa, mas tem aspectos, traços da personalidade dela, comportamentos que você não suporta. Que aí gera uma aversão, gera ali um desafeto até certo ponto. Mas tu tem um carinho, um respeito, uma consideração àquela consciência. Às vezes tu tem uma gratidão muito grande por aquela consciência. Só que tu não consegue externalizar, às vezes. Às vezes não consegue externalizar. Às vezes você seria capaz de fazer assim, ajudas, assistências inimagináveis por essa consciência. Porém, conviver com ela, ter uma proximidade maior, é insustentável. Por trafares ou incompatibilidades. Então tem muitas sutilezas. Esse tema aí é muito bacana, analisar. Esse curso aí deve ser muito bom, né? Você perdeu, Júlio. Júlio. Como é que é o nome? Você perdeu. Mas hoje à tarde ainda tem mais um mini curso. Mas é um tema que eu estudo há bastante tempo já. Hoje tem um mini curso. Hoje ainda tem mais um. Mas o engraçado que o Júlio está falando dessa relação de afeição com trafares, e eu estava pensando exatamente isso, né? Porque às vezes você tem até você gosta daquela consciência. O problema é que ela tem um conjunto de trafares que você não gosta. E aquilo parece que bate diretamente com você e aí cria aquele processo da desafeição. Então, se a gente conseguisse tirar os trafares daquela consciência e olhar realmente para a consciência, talvez a gente ampliaria a afeição. Mas, às vezes, a gente realmente, os trafares, eles falam mais forte, né? E aí você cria aquela barreira, né? O outro cria aquela barreira com você, porque a gente tem ainda uma série de trafares. Então, isso acontece. Tirar os trafares da pessoa ou nós alcançarmos um nível de imperturbabilidade, intercompreensão maior do que a gente tem. Esse é o ideal. Porque não adianta também de colocar tudo na conta do outro, né? Nós temos que ter essa autocrítica de desenvolver maior intercompreensão, admiração, discordância, aceitação da realidade daquela consciência. Esse é o ideal. Aí o Júlio agora já... tocou lá para cima. Mas você sabe que isso que você falou, Júlio, eu me perguntava muito como é que o Valdo fazia. Porque, veja, no rol de pessoas que ele se relacionava, imagina quantas pessoas não tinham características parecidas com a dele, um mega trafar que ele superou, que ele teve que mexer... E ele se relacionava com todo mundo. E tu vai conversar com pessoas hoje, das mais variadas, assim, matizes, ideológica, ou política, ou afetiva e tal. Cara, e todo mundo tem uma história que o Valdo entrou com tudo, que ajudou a família dele, que ajudou muito ele e tal. E cadê o matiz ideológico do Valdo? E cadê o mega trafar do Valdo? E na hora para bloquear uma entrada, entendeu? Então, isso é um nó na minha cabeça, assim, complexo. Diga lá. O Cristóvão. Eu estava pensando aqui, a dificuldade de conviver com os trafares, né? Tem muito também do processo da antiofensividade, que é a pessoa, ela encara, às vezes, aquilo para o lado pessoal, né? Aquilo que o Júlio falou, você entender, compreender a realidade da pessoa. Melindre. O melindre. Horrível. Então, a pessoa faz uma coisa... Você pega, por exemplo, o pessoal que tem algum distúrbio psiquiátrico, às vezes mais... E às vezes a pessoa é agressiva com você. E é do quadro, às vezes, ali. E aí você vai levar aquilo pessoal, vai se ofender com aquilo. Então, é a maneira de você lidar realmente com os trafares e a realidade da pessoa. Então, é um processo individual de qualificação da sua afetividade perante a realidade alheia.
Eu fiquei pensando, quando eu vi a temática hoje, né, o que seria essa condição mais homeostática dentro da paraparentela, né, assim. Como é quem que vai compor a nossa paraparentela a partir do momento que a gente vai evoluindo, que a gente vai avançando. E aí eu fiquei pensando muito nessa condição do curso intermissivo. Os nossos colegas de curso intermissivo seriam componentes da nossa paraparentela? Então, aproveita para responder essa pergunta. Olha Ok. só, em termos de paraparentela, o que muda na vida da Consim após o curso intermissivo? Eu fiquei pensando nisso, da condição dos próprios colegas do curso intermissivo, de um suposto autorrevezamento entre esses colegas, num processo de interassistência entre esses indivíduos. Eu fiquei pensando nos componentes de uma possível EQPEX, por exemplo. Né? Então, assim, se a gente foi integrante de uma EQPEX, ou se a gente passou para essa EQPEX, ou se a gente vai integrar uma EQPEX, esses indivíduos, esses integrantes dessa EQPEX também estão compondo essa paraparentela. Eu fiquei pensando na própria condição dos vínculos que a gente está fortalecendo intrafisicamente através do trabalho interassistencial nas equipins. Então, assim, a gente está criando vínculos mais fortes que estão promovendo, né, ou expandindo essa paraparentela. Então, eu fiquei pensando nessas condições, porque eu fiquei pensando no próprio Valdo. Né? Então, assim, aquelas consciexes que estavam mais próximas do trabalho que ele estava desenvolvendo e de alto nível, então a monja, o transmentor, o enumerador, né? E tem um histórico, tem uma história com ele, mas aquilo foi sendo trabalhado, desenvolvido, e aquela relação foi transformada, e aquilo é potencializado no trabalho. Né? Então, é uma relação que vai sendo servida ali para a atividade, mas que, obviamente, tem afinidade, tem o afeto, tem a relação de passado, né? Tem essa autoconscientização serexológica para que aquilo funcione como tal, mas que foi se intensificando e se valorizando ali, né? Agora, deixa eu aproveitar que você está com o microfone aí, você puxou o assunto que eu ia perguntar aqui. Você imagina o seguinte, Bárbara, a gente teve vidas anteriores sem curso intermissivo e, naquela época, como sempre, as afinidades extrafísicas com consciex, assediador e amparador rolava. Com ou sem curso intermissivo, alguma coisa disso você tinha, o assediador ou o amparador, mas você tinha consciex ali, a retroparaparentela. E aí você vai para o curso intermissivo. Aí você é confrontada com o seu passado. Aí você é estressada evolutivamente. Né, tem que ver o que você fez, olhar as coisas todas e tal. E aí você vem para a próxima vida. O que muda? O que pode ter mudado dessa retroparaparentela? O que você acha que pode ter alterado? Eu acho que muda o nosso olhar para a nossa responsabilidade com o outro. Que aí muda tudo, né? Então, assim, em vez da gente chegar e falar... E eu acho que isso até na nossa família nuclear hoje a gente vê, eu acho que um pouco essa relação. Eu vou dar um exemplo do intrafísico para fazer essa analogia com o extrafísico. Então, assim, uma das formas que eu vi necessárias para trabalhar as crises da minha família, pai e mãe, principalmente pai, foi extinguir a concepção de paternidade como ela é vista socialmente. Então, assim, o pai é aquele que faz isso. Então, assim, existe uma série um estereótipo do que o pai é ou do que a mãe é. E aí eu comecei a deixar aquilo de lado. Falei, não, peraí, vamos olhar para quem são eles de fato, como consciências. Quais são as imaturidades, quais são as dificuldades, quais são os potenciais, e deixar de lado isso que está compondo aqui, legal, o que tem que fazer como pai ou mãe. E eu acho que isso é uma construção que a gente traz do curso intermissivo no sentido da gente parar de olhar para essas consciências do passado como aquilo que elas deveriam ser, que a gente achava que elas deveriam fazer, ou como deveriam agir, e começar a olhar para o que elas são. E eu acho que a maior forma de vinculação nossa com consciências mais avançadas é isso. É a gente começar a olhar para as coisas como elas são, as pessoas como elas são, as consciências como elas são. E no sentido assim... E eu não estou falando de determinismo. Eu estou falando assim, de assunção daquilo que é, da realidade como ela é. E não de, então vou assentar aqui, é isso, pronto, não vou fazer nada. Mas é um pouco disso, assim, tá? É isso. Essa consciência, ela tem isso. Então, como é que eu trabalho
E trazendo essa responsabilidade para mim, como é que eu faço para conviver de uma melhor maneira com ela? Isso é muito legal mesmo. Eu acho que essa é uma das mudanças principais, né? É como eu vejo os outros, né? Menos cobrança e mais assistência, né? Diga lá, Júlio. Um elemento também que pode ser aprofundado no curso intermissivo é o heteroperdão. Porque se você tem vistas Tem aí... pergunta, tá? Tem pergunta. Então, antecipei. Pode falar, pode falar. Se você tem vista, né, a uma Max Proex, de repente, muitos desses elementos da parentela, às vezes que vai lá para o curso intermissivo, vai participar, se tu não tiver uma base de heteroperdão mínima, de diferenças do passado, é impraticável tu fazer um trabalho assim, de assistência em grupo no nível maior, a partir do curso intermissivo. Então, eu acho que um elemento que é aprofundado no curso intermissivo e que faz a diferença é o heteroperdão. O que você acha que muda quando você aprende a perdoar na tua relação com a paraparentela? Eu acho que entra na linha disso que vocês estavam falando, né? Em compreender, aceitar a outra consciência do jeito que ela é e também ter aquela autocrítica da tua responsabilidade sobre essa relação e sobre o que você eventualmente causou para essa consciência. Eu acho que está tudo intrincado. É o primeiro passo para o fim da desafeição, né? Pois é. Porque o que é a desafeição, na verdade? É uma ignorância contra o micro-universo do outro. O que é o cotoveloma? Ou ignorância quanto a si mesmo. Também, né? contra si mesmo. Uma coisa acaba refletindo na outra. Mas você vê, você ter, por exemplo, o cotoveloma, você ter uma competitividade, você não gostar do comportamento. Porque o que está faltando ali? Está faltando uma cosmovisão. Na verdade, por trás de tudo isso, há uma ignorância. E um medo também, né? Aí se a gente vai entrar tudo que envolve uma desafeição, se a gente for entrar, por exemplo, pela via da psicologia, vixe, a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Uma série de elementos. Mas dentro de uma perspectiva de curso intermissivo, onde você busca uma cosmovisão, uma expansão da consciência, e aí tu alcança um entendimento maior, inclusive conscienciométrico, e de autoconhecimento, as desafeições elas ficam pequenininhas, tipo, não tem mais sentido, porque a desafeição ela é muito carregada no psicossoma, no emocional, sem uma base de raciocínio. Então, às vezes, o próprio cotoveloma, por exemplo, você sabe que o cotoveloma, a inveja, aquela coisa, tem uma admiração ali mal elaborada. Só que às vezes você está reclamando que você não um tem privilégio para você. Não é justo. Eu mereço mais do que ele, isso ou aquilo. Não está certo. Então falta uma visão. É falta de ignorância. Quer ver uma coisa, Júlio, do que você está falando? Eu lembro que quando eu cheguei na conscienciologia, eu achava que determinados traços meus eram culpa do meu pai e da minha mãe. E isso ficou, vamos ser bem sinceros e transparentes aqui publicamente, né? Tempão. E aí um dia eu estava num curso de campo e, cara, aquilo me incomodava muito, assim, sabe? Pô, mas como é que eu vou mudar se, né? O que eu faço? E aí a Consciex falou, e aí ela escancarou e jogou tudo no ventilador, assim, para mim, entendeu? Falou, a responsabilidade é sua, você que escolheu, você já é assim há muito tempo, não tem nada a ver com seu pai, com a sua mãe, assume esse troço logo, lá. E foi libertador aquilo, porque quando a coisa volta para você, você fala, nossa, o que eu faço com isso aqui? Não é mais seu pai e a sua mãe, é você. Você que é responsável por isso, né? E aí tem todo um viés aí, para quem tem filho, né? Porque aquele negócio assim, beleza, então tudo é responsabilidade do filho. Calma. Calma, porque pai e mãe pode fazer um estrago, né? A gente vê muito isso por aí. Mas assim, a hora que você vai ficando adulto, você vai vendo que as coisas são suas, né? A criança, ela depende muito da educação do pai e da mãe, com certeza, né? É o outro lado. E eu ficava com essa coisa da infância, da adolescência na cabeça, já intermissivista e tal. Então, na hora do curso intermissivo, há uma ruptura desse processo, né? Tipo, a responsabilidade é minha, apesar de todo o problema, né, com meu pai, com a minha mãe e tudo mais. É isso que eu ia reforçar, que é o processo da autorresponsabilização, né? Primeiro evolutiva, né, que você assume ali que você que tem que direcionar a sua própria evolução, isso está muito implícito aí no paradigma consciencial. Mas não é só isso, é a questão dos sentimentos também. Aquilo que você
o sentimento que você tem, o processo todo emocional é responsabilidade tua, né, em relação ao que você sente pelo outro, né? Por todo o processo da afetividade relacionado ao outro, a responsabilidade é sua. Então tem o processo também da antivitimização, né, de você, e aí muda tudo, né, desse processo. Você é o responsável, a culpa não é mais do outro, não é mais do ambiente. Mas eu estava pensando aqui também no sentido de que esse processo de parente, parentela, paraparentela, na verdade, são estágios do processo da afetividade, assim como a dupla evolutiva. Então, a gente vai aprendendo a lidar ou a qualificar a nossa afeição, nossa afetividade, por esses processos mais íntimos de convivência, né? E tanto na questão das dificuldades, quanto nas questões positivas, daquele afeto positivo que você sente. Então, mas eu vejo como estágios, porque na verdade a gente tem rumo ao max-fraternismo, à transafetividade, a gente tem que gostar igual de todo mundo. Nossa parentela, se a gente for avalizar, é o planeta Terra, né? Todo mundo a gente tem que... Aí não faz muito mais sentido aquele papel, meu filho, é minha mãe, aí todo mundo a gente tem que tratar. Isso eu acho que é a qualificação do vínculo. Todo mundo a gente tem que tratar de maneira responsável e interassistencial com esse vínculo max fraterno. Você está a 6 contatos de qualquer pessoa da humanidade, né? Essa eu acho muito legal isso. Diga Eu só lá, queria aproveitar, reforçar também, né, isso que o pessoal está falando, que eu concordo, que ali na parafatologia desse verbete para parentela, tem um item ali, ó, na terceira linha, a cosmovisão quanto aos liames grupocármicos adquirida em experimentos na parapsicoteca. Então, parece que realmente houve, né, vamos dizer assim, um trabalho no sentido de dar aquele choque de realidade em vários de nós durante o curso intermissivo, levando para a parapsicoteca e mostrando, ó, tá aqui, vamos dar uma olhada nesse grupo, veja as ligações, né, e nesses liames grupocármicos tem esse assunto aí da paraparentela. Então, eu penso que a nível de parapsicoteca a gente sofreu muito constrangimento terapêutico. Aí, isso tudo, né, bate no que vocês estão falando, né, ativa a responsabilidade, mexe com essa relação afeição-desafeição, né, e às vezes aquele compromisso construído no curso intermissivo. Bom, para a gente limpar isso, vamos ter que trabalhar juntos numa ideia comum, e aí entra a maxi proex, aí, grupal, para tentar juntar aquelas pessoas. O problema é que quando a gente ressoma, né, Eduardo, não é, às vezes, a gente não ressoma e às vezes não fica tão forte aquilo que a gente aprendeu no curso intermissivo. Fica mais forte aqueles vícios que a gente foi, vamos dizer assim, acumulando ao longo de retrovidas. Então, aqueles retrocorpos, aqueles retrocomportamentos, às vezes eles são mais fortes do que aquele aprendizado mais recente do curso intermissivo. É por isso que a gente, às vezes, sucumbe nesses processos. Dai, você tocou no assunto, aproveita já para você mexer nessa pergunta aqui, ó, ver o que você acha. Quais os efeitos da assunção de neoego intermissivo perante a retroparaparentela? E por que pode ser mais difícil superar o retroego serexológico? A retroparaparentela influencia nisso como? Como é que você vê essa questão do neoego intermissivo, o retroego que você começou aí? Então, Eduardo, vou começar falando aqui, mas o pessoal me ajuda, tá? A Bárbara, o Douglas, o Cristóvão, todo mundo aqui me ajuda, tá? A Lu aqui. Mas eu acho que esse neoego intermissivo, ele vai mostrando assim uma cara nova da gente, né? Tipo, ó, o que eu mudei, quais as ideias que eu estou defendendo agora, como eu penso, né? Então, o que eu quero daqui para frente, quais são os meus valores, né? Então, o neoego, ele vai trazer todo esse combo da manifestação. Antes eu era assim, mas agora eu quero desenvolver mais a interassistencialidade, né? Então, você vai defendendo novas ideias. Então, isso tem um impacto, vamos dizer assim, na sua paraparentela. Você vai atrair, às vezes, aqueles que são mais afinizados positivamente com você para te ajudar, porque você está indo numa linha, às vezes, daquela paraparentela que está acima de você, vamos colocar esses amparadores, nessa turma mais avançada, mas, ao mesmo tempo, você também pode atrair a ira daquela parentela que não quer que você mude, né? Então, aí você vai sentir também, às vezes, a pressão
disso tudo, né? Então, nem tudo são flores, né? Por um lado, você tem ajuda, mas, por outro lado, aquilo também pode chocar aquele grupo que quer você daquele mesmo jeito, né? Então, são duas forças. Uma força que te puxa para frente da mudança e outra força que, vamos dizer assim, quer que você regrida, fique daquela mesma forma, né? E aí eu acho que o curso intermissivo ele vem com essa força para você tentar, não, não é mais isso, deixa eu caminhar para cá. A pressão te puxa para o lado da regressão, mas você está ali mais definido, você está mais forte no sentido, não, deixa eu fazer o movimento para o outro lado. Muito embora não seja fácil, né? A gente está aí há anos tentando fazer mudanças e às vezes a gente consegue mudar percentuais pequenos na nossa manifestação. Essa que é a verdade, né? Mas pelo menos existe um direcionamento, né? Eu gosto muito daquela analogia com o elefante, né? Tipo, a mudança é o elefante, né? A cognição é você ali em cima do elefante, né? Aí tem que mudar. Vai, elefante. Tem que fazer... Mas é que eu fiquei pensando nos pontos de afinização, né? Assim, aquilo que afinizava a gente, ou que afiniza a gente às outras pessoas. Eu acho que o curso intermissivo, ele potencializa e valoriza aqueles aspectos mais positivos para a gente gerar essas afinizações ou fortalecer as afinizações positivas. Mas os aspectos de afinização negativas não foram necessariamente 100% trabalhadas, né? Assim, não foram 100% recicladas. E aí acontece que com a ressoma, às vezes a gente encontra essa galera, porque o que eu acho mais perigoso não é nem o povo que está contra, é o povo que a gente gosta. E aí é o povo que a gente gosta e que a gente afinizou pelo ponto errado. Então, assim, a gente vai encontra os amigos do passado com aquele ponto de afinização, aqueles aspectos de afinização mais negativos, e aquilo volta à tona. Por quê? Pelo afeto, pelo carinho, né? Por estar encontrando aqueles amigos. E aí aquilo volta com tudo. Só que hoje, e eu acho que o curso intermissivo, um grande ganho do curso intermissivo, é a gente já ter hoje ferramentas para a gente conseguir superar essas situações, né? Mesmo quando elas vêm, assim, elas surgem, às vezes a gente entra naquilo, mas a gente já tem algumas ferramentas para superar aquela condição. E aí, valorizando fortalecendo afinizações mais positivas também, né? Mas é isso, eu acho que aí acaba que... E isso é muito relacionado, a gente vê muito isso no porão consciencial, né? Quando a gente entra naquele porãozão, é o quê, né? A gente encontrou os amigos do passado, entra naquela automimese por causa dos, né, daquilo que a gente já superou, mas que ainda não superou 100%. Eu acho que isso mexe muito com a questão da inteligência evolutiva, de transformar essas relações afetivas num propósito de trabalho evolutivo, desassédio, ter assistência, porque a relação afetiva por si só, ela é uma relação afetiva. Você gosta da pessoa, vou tomar um café, o papo flui, né, tudo afinizado e tal, mas assim, e aí? O que a gente faz com isso, né? Acho que o amizadograma teve muito essa pegada, né? Tipo, vamos transformar a nossa amizade numa coisa produtiva para todo mundo? E aí a gente vai começar a trabalhar mais com afinidade entre nós? Vamos nessa? E aí dá um up, né, na relação. Você falou aí do retroego, né, o ego, né? Isso conflita porque a pessoa é as duas coisas, né? Ele tem aquela ideia né, de mudança, né? Eu quero ser isso, eu quero manifestar dessa forma, mas ele tem todo aquele processo, né? Não é o fato de você ter feito curso intermissivo que você mudou tudo isso. Você está em processo de reciclagem e qualificação. Então isso reverbera, reflui o tempo todo. E um aspecto que eu vejo assim para reciclar um trafar, né? E geralmente ele está associado a uma recomposição grupocármica, não é um processo assim só intraconsciencial. Perfeito, Cristóvão. E aí você precisa atritar com aquelas pessoas ali, e isso não é fácil. Então, mas esse é o processo da reciclagem. Esse é um elemento de análise na reciclagem do trafar, a paraparentela, o teu passado. Exato. Será que eles vão deixar? Porque você tem que, claro que independente. Vai vir, mas vai vir. Claro, independente de deixar ou não deixar, tu tem que fazer o movimento. Mas é um critério de análise a sua retrocarga de paraparentela. Antes da gente mudar de bloco aqui, queria ver como é que está o YouTube lá, Bárbara. Você tem alguma
Alguma Sim. novidade da A gente tem internet aí? A gente tem algumas perguntas aqui já, o pessoal está mandando bom dia, estão elogiando aqui o debate, só que, na verdade, o tema, né? O Dória, que sempre manda pergunta, né? Ele mandou aqui, na Sinergismologia, página 1, linha 2. Muito foi estudado e falado sobre amizade com laços multiexistenciais nessas últimas semanas. Como podemos otimizar o sinergismo, parentesco, amizade no dia a dia? Quem topa? Lu? Quer topar, Lu? O desafio? Alô, 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 vamos começar. Pelo que eu entendi aqui da pergunta do Dória, ele está falando mais no contexto dos parentes e amizade, né? Mais nesse sentido. Eu acho que às vezes no contexto de família tem casos que pode ser mais fácil, né? Você construir ali vínculos de amizade no contexto de família. E tem outros contextos que às vezes é mais complicado, porque existe, às vezes, muito caso de interprisão, às vezes aquele indivíduo acha que ele não parece com ninguém, que ele está na família errada, né? Então tem muito processo ainda a ser trabalhado. Agora, o que eu acho que ajuda é a gente ter essa visão nossa conscienciológica. Se eu nasci naquela família, existe uma razão de ser, existe um porquê. Então, se a gente está consciente dessa razão de ser, né, dessa, vamos dizer assim, dessa nossa tarefa perante o grupo, aí cabe a nós criar ambientes diferentes para, vamos dizer assim, aumentar os vínculos de amizade. E aí, gente, eu acho que é esse básico que acontece em muitas famílias. É festinha de aniversário, é almoço chamando os parentes, né? É reunião dos irmãos. Ah, vamos comemorar o aniversário do tio tal, do primo tal. Então, essas coisas, elas parecem pequenas, mas elas são super efetivas para construir laços de amizade e, aos poucos, ir quebrando, às vezes, aquelas, vamos dizer assim, aqueles problemas que podem existir em contextos familiares, né? Então, precisa ter um movimento. Mas eu penso que a gente estava falando de curso intermissivo antes, né? Quem é mais lúcido é aquele que vem do curso intermissivo. A ele cabe essa tarefa de, às vezes, liderar um pouco mais esse processo. Né, Dai? I'm sorry, né? Mas... Exato. Então, é aquilo da responsabilidade, né? Ó, você está mais lúcido, você está entendendo, você está tendo a cosmovisão. Qual é a sua função nesse grupo? Você é infiltrado? Você não é? Mas qual é a sua tarefa? Né? Eu passei por um case recente, assim, de uma pessoa próxima, que se eu deixasse, a gente ia ter desafeição. Se eu deixasse. E a Morena falava assim, mas como é que tu tem? Mas como é que... Eu não vou... Assim, ó, o problema é dele, eu não tenho esse problema. E foram anos. Até ter um desenlace muito... Mas é uma história longa, não vou trazer aqui. Mas a grande questão é, quando um não quer, dois não brigam. Acho que esse é um aspecto importante da relação familiar. E a outra coisa, Eduardo, é não cobrar. Para de cobrar dos outros. Cobre de você, que já vai ser uma beleza a relação. Você quer complementar, Lu? Eu acho que vale prestar atenção na expressão sinergismo, né? Porque vem exatamente da soma das diferenças, trazendo um resultado maior, né? Então, às vezes, na família, a gente tem esse olhar muito mais família mesmo, do tipo, uma coisa é família, outra coisa é amizade, né? E quando a gente consegue somar esses esforços, transformando num vínculo maior, né? Que não é só o familiar, não é só aquela coisa imposta, entre aspas, né? Pela ressoma, né? Mas a gente aproveitar isso para extrapolar, né? E a gente vê alguns casos aqui na Conscienciologia mesmo, né? De famílias todas ligadas com o mesmo objetivo, né? Com a amizade que extrapola a família. Então, a própria sinergia que tem na família, a própria agregação de amizade entre os familiares, né, daquele grupo, acaba aglutinando novas famílias àquele grupo, né, novos amigos àquele grupo. Então, acho que por aí a gente consegue extrapolar e pensar em quanto a gente consegue
potencializar, né, as nossas relações a partir, às vezes, do próprio núcleo familiar. Sobre né? esse prisma, né, Lu, a família pode ser um presente do ponto de vista assim, evolutivo, porque já coloca aquela problemática na tua bandeja mais fácil, você já sabe que aquilo é o prioritário para resolver, né? Exato. É interessante pensar dessa maneira, né? E se a gente for pensar, né, assim, aqueles irmãos que brigaram na infância e de repente se tornaram grandes amigos na adultidade, né? Então, a família ela proporciona isso, né? Ela ajuda, se, né, como foi dito anteriormente, se a pessoa está disposta, predisposta, entendendo que é uma oportunidade, né? Então a gente consegue ressignificar muita coisa, porque inclusive tem elementos que podem servir como elos, né? Então às vezes tem alguns atritos, mas tem um terceiro elemento dentro da própria família que pode ser esse aglutinador e ir quebrando essas tensões e tudo mais, né? Então acho que nesse sentido é muito otimizada também. Legal. Eu acho que eu vejo assim, a gente naturalmente vai se afastando assim. Eu vejo meus amigos de faculdade e até de diversos parentes que eu tinha uma relação muito próxima por questão dos interesses e valores, que eles falou. Você se junta para fazer um trabalho, uma assistência. Então isso vai canalizando a nossa vida, né? Mas como também não dá para você perder isso, não é que você vai deixar lá a sua família, agora eu vou ficar só aqui. Então, eu acho que uma maneira de qualificar esses vínculos é pela interassistência. Então, a família sempre tem muita assistência para fazer. Então, a gente tem que se inserir nesse contexto interassistencial, onde que eu tenho que entrar, onde que eu tenho que ajudar. E também ter o cuidado de você não se omitir do processo. Agora vou ficar só aqui nas minhas coisas e o pessoal que fique lá. Então, esse senso de comprometimento e responsabilidade é importante, de estar lá. Então, por exemplo, às vezes eu junto com meu irmão para fazer uma assistência para minha mãe. Então, aquele processo dá um sinergismo bacana, familiar, né? A gente compartilha aí daqueles valores familiares, daqueles valores interassistenciais, que são um pouco diferentes do que eu faço aqui, mas que são muito produtivos ali. Agora, para botar um pouco de pimenta, né? Às vezes você tem que dar uma banana e pular fora, né? Você vê que uma coisa porque se você ficar muito preso ao processo familiar, você não vai, né? Você vai ficar ali naqueles liames, grupo kármicos, consanguíneos, um processo de interprisão. Então, assim, o assunto ele tem, você pode olhar de várias maneiras, né? Diga lá, Terezinha. Eu achei bom dia a todos primeiro. Interessante que ele estava falando, que eu estava justamente pensando sobre essa questão, né? Porque aqui tem essa frase enfática aqui da página 2, né? Que fala: a oportunidade crítica de ser peça atuante da grande família consciencial exige a assunção de autorresponsabilidades evolutivas, eliminando as imaturidades comuns da família nuclear, né? Porque eu me coloco assim, por exemplo, na minha família é grande, mas eu não convivi no início porque meus pais dessomaram cedo. Mas a gente teve o reencontro mais tarde. E eu me reconheço como uma peça bem importante, que eu que faço todo esse processo dos reencontros, da união, da família. A gente está esperando o seu livro, tá? E agora, recentemente, em mês de abril passado, foi meu aniversário, e eu consegui reunir assim, pessoas de vários estados. Oh, que legal. Eu viajei e veio uma intuição de um ponto lá que eu deveria estar, e eu fui para esse ponto, claro, um ponto que eu gosto, que tem praia e tudo, né? E foi a comemoração do meu aniversário, que foi o 7.0, agora eu vou falar presencialmente. Que eu costumo super bem, né? E foi muito forte assim, essa questão de vir essas pessoas de longe para compartilhar esse momento. Mas eu senti o peso da responsabilidade ali. Porque ali eu vi, nossa, qual a minha peça importante, porque eu reconheço a minha família consciencial aqui, né? Mas esse vínculo que eu fiquei pensando, né? Cada qual de nós, qual o nosso vínculo a gente tem com a nossa família nuclear hoje, dessa responsabilidade. E depois eu fiquei pensando, quais os meus laços afetivos, então, com essa questão da paraparentela.
E também do grupo, a paraparentela do grupo nosso nuclear. Agora, se tu for pensar assim, né, Terezinha, os grandes desassédios, os grandes alcances, digamos assim, de homeostase, por exemplo, no meu caso não foi dentro da família, foi aqui. Então, assim, é um efeito, porque na família você tem educação, você tem afeto, você tem muita coisa boa na família, né, para te ajudar para você chegar onde você chegou. Mas é importante você acertar bem esses ponteiros aí, para você não ficar fora da real, ignorar a família, por exemplo, que é um problema, ou ficar super preso e ligado ao processo familiar. É a homeostase mesmo, né? Esse equilíbrio, Desafiador. né? E outro dia eu escutei uma pessoa comentando, quando ela soube que eu iria para a família, ela falou assim, tu já te preparou? Eu, como assim se preparou? A pessoa, porque eu estou me preparando e vou me encontrar também com a família. Olha, eu tenho até dicas para dar, sabe? Como se comportar diante de uma grande, né? Da sua família nuclear, não tem como. Você sabe que muita gente passa mal, né? Eu sei. Pique hipertensiva, AVC, eu vejo muito isso no consultório. Gente, quando a pessoa vira para mim no consultório e fala, eu estou indo visitar minha família, eu falo a mesma coisa. Cuidado. Faz teu check-up antes, porque bate muito pino, emoção, supita tudo. Mas sabe uma coisa que eu também a gente falou, e eu concordo, sobre o processo da responsabilidade e tudo. Mas eu acho que tem também o reconhecimento e gratidão por tudo que foi também nos feito pela família. Então, assim, claro. Do processo com a mãe, com o pai, com a família, com a escola, com a criação, com a gravidez, com o alimento, com tudo que nos foi feito para que a gente hoje estivesse aqui na condição que a gente está, né? Então, assim, eu acho que isso também é importante a gente lembrar, porque mesmo existindo, na maioria das vezes, esses ruídos, essas condições, são pessoas que muitas vezes, nem sempre, infelizmente, mas que na maioria das vezes nos deu muito. A gratidão, né, Bárbara? Acho que o sentimento de gratidão, só de ter o processo de gratidão, já é uma coisa muito forte. A pessoa não ignorar a gratidão, porque a ingratidão é uma coisa muito doente, né? Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Tem mais pergunta. O Murilo perguntou aqui, gostaria de saber de vocês a respeito de como superam as imaturidades no âmbito da família nuclear dentro desse contexto de paraparentela. Que é um pouco o que a gente falou agora, né? A gente colocou, Murilo. É essa condição que a gente debateu aí. A Eliene perguntou assim, poderia explicar com exemplos, na definologia, a família consciencial é a união de consciências com consciexes interrelacionadas, não por laços grupocármicos compulsórios. Eu acho que aqui, assim, né, a família consciencial é a união de consciências consciexes interrelacionadas, não por laços grupocármicos compulsórios. Quer dizer, você, quando tem uma relação grupo-kármica compulsória, é a lei de causa e efeito, né? A holocarmalidade, aquela coisa pesada, e quando é muito pesado, adivinha para onde é que ele vai? Vai ser seu irmão, vai ser seu pai. Por quê? Porque é muito importante a convivência, para que haja essa distensão. Na família consciencial, muitas vezes, essa coisa está um pouco mais diluída. Às vezes, como o professor fala no verbete ali, né? Um amigo do passado, não necessariamente um parente propriamente, né? E outra coisa interessante é a relação energética, a energia da afinidade. Isso que é muito legal, da força, né? Então, eu acho que vocês têm isso. A gente tem amigos aqui na Conscienciologia que, se deixar, você fica horas tomando café e falando e quer conversar sempre. Não é só um afeto por afeto, tem produção também, mental somática, tem muita coisa, né? Então, não é aquela coisa compulsória, pesada ali, obrigatória, às vezes, que é uma saída evolutiva para a coisa ajudar, né? Porque quando a gente estuda famílias, né, às vezes o processo de junção daquelas pessoas se deu por interprisão. Então, aí existe o convívio compulsório. Não existe, às vezes, uma escolha lúcida por fazer parte daquele grupo para, vamos dizer assim, desatar os nós. Não, a interprisão uniu aquele grupo. Então, é muito comum isso a gente vê em casos de famílias.
Agora, como a gente estava falando do curso intermissivo antes, no nosso caso é bem provável que a gente estudou as famílias, a gente entendeu, né, vamos dizer assim, teve um pouquinho de cosmovisão para entender ali todo aquele processo, e aí, às vezes, parece que o melhor foi indicado, parece que o melhor caso para você ressomar é essa mãe e esse pai, por isso, por isso, por isso, aqui você resolve esse problema, tem essa e essa outra pessoa que gostam muito de você e vão te ajudar, vão estar junto com você, entende? Então, parece que todo esse cenário meio que foi mapeado, né? Então, existe um pouco de convívio compulsório, mas existe vamos dizer assim, um acordo, no sentido, não, eu topo isso, eu vou entrar nisso. Agora, a família consciencial, não necessariamente, né, Eduardo? Veja, a gente escolhe aqui quem a gente quer conviver e não necessariamente existe essa compulsoriedade. Tem que, né? Exatamente. Então, se você não quiser conviver com aquele grupo, você não é obrigado a conviver. Mas se você tiver inteligência evolutiva, você vai querer conviver para parar as arestas. Você não vai precisar da compulsoriedade. Você entra nisso pela inteligência evolutiva. Perfeito. Então, aproveitando essa fala da Dai, a gente vai entrar num outro bloco aqui de perguntas, que é quando entra uma coisa chamada TENEPS. Que aí muda tudo, né, gente? E aí tem umas perguntas aqui sobre TENEPS, interassistência e completismo. Mas vamos pensar aqui numa primeira pergunta. Quais os efeitos diretos e indiretos da TENEPS na paraparentela? Essa pergunta eu ia até pedir para a Mabel falar um pouco aqui do caso dela, que ela ia falar, mas ela não pôde vir. Mas ela contou uma história muito interessante, que ela começou a TENEPS, em pouco tempo ela estava na Espanha. Então veja, tu começa a TENEPS, dá um truque lá e pimba, quando tu vê, tu está energizando na Espanha. Então, é uma coisa muito interessante, né, de pensar na relação, por exemplo, dela com a questão da Espanha, como é que isso se deu, né, e por quê. Mas como é que vocês veem esses efeitos, né? De repente surge a TENEPS, né? E a TENEPS é essa coisa diretamente relacionada para a parentela de cara. Então, o que acontece? Como é que vocês veem essa condição da TENEPS e da paraparentela? Eu vou usar a frase enfática aqui para começar a debater essa pergunta, hein? Essa da primeira página. Então, diz ali, o conjunto de consciência afinizada com sim em função da evolução multimilenar no âmbito da grupo carmologia. É sempre o primeiro público-alvo da interassistencialidade atendido, né? Então, a gente está falando da frase enfática do verbete para parentela. E aí tem aquela para parentela, que não ressomou ainda extrafísica, mas tem aquela para parentela que ressomou. E no meio disso podem ser pessoas, aí pegando a prática, que está dentro da sua família hoje, está bem próximo a você. E quando você vai para a TENEPS, o que acontece? A gente aprendeu isso com o professor Valdo. Não necessariamente você precisa colocar lá um pedido de TENEPS para o pai, para a mãe, para a irmã, para o filho. Não necessariamente. Esse processo é automático, em função do vínculo que você tem com aquelas pessoas, né? Aquilo já está tão automatizado que aquilo é atendido de maneira automática. Então, a gente vê muito isso, né? Você vai para a TENEPS, às vezes você não está lembrando de ninguém da sua família, pegando para a parentela ressomada, tá? Esse viés. E a turma aparece. Você vai para a dinâmica, você não está pensando, e a turma aparece, daquele grupo karma, né? E às vezes não é você, vai lá um visitante, a pessoa diz, olha, eu não estava pensando na minha família, mas quando eu cheguei aqui na dinâmica, parece que todo mundo apareceu. Então, veja, esse vínculo de afinização puxa esse processo energético e esse grupo é atendido primeiro, né? Parece que tem que atender primeiro. Então, existe um automatismo, no meu ponto de vista, em decorrência dessa afinidade milenar com o grupo, né? Então, isso é o que eu entendo um pouco desse contexto. E às vezes a gente nem sabe que tem esse processo milenar com aquela pessoa, né? A pessoa aparece do nada, né? Tem gente, às vezes você não sabe, mas em alguns casos você sabe.
Então, por exemplo, às vezes uma irmã sua, você sabe que aquilo já vem de longa data. Às vezes você não conseguiu contar quantas vidas são, mas você sabe que aquilo é muito forte. Né? Então, aquilo volta de uma maneira, vamos dizer assim, automática. Aparece na TENEPS, aparece na dinâmica, algum trabalho energético, a pessoa está lá e ela está sendo constantemente atendida, mesmo não fazendo o curso. Isso que é o mais impressionante. Eu acho muito legal isso, Dai, quando acontece isso assim e eles te apontam, sabe? E tu fala, nossa, uma coisa que eu não dava muito valor, assim, o que e aí às vezes vem insistente uma semana aquela coisa, né? É muito legal. Né? Mas eu acho que esse exercício da TENEPS, ele é muito interessante para a gente conseguir trabalhar essas relações, vamos dizer, de primeiro grau, assim, né? Ou de segundo, terceiro, as mais próximas. Mas eu acho que a longo prazo a TENEPS nos permite adentrar níveis de paraparentela que hoje talvez a gente ainda não tenha total acesso. Eu fiquei pensando muito na condição da pré-intermissiologia. E assim, o que a gente pode realizar no próximo período intermissivo. Porque o pessoal que está lá na baratrosfera esperando a gente é paraparentela, se a gente for pensar. Então, assim, só que a gente hoje não tem acesso a elas ainda. A gente não consegue esse acesso ainda. A gente precisa de uma qualificação para acessar. Então, eu fiquei pensando muito nessa condição. Eu acho que o processo interassistencial potencializado pela TENEPS, ele nos permite um trabalho de qualificação para que a gente adentre mais nos meandros da nossa paraparentela, para que a gente consiga trabalhar mais profundamente essa paraparentela, limpar mais esses processos, para que aí a gente consiga expandir essa nossa paraparentela a partir de uma condição já mais homeostática. Perfeito. Diga lá, Cristóvão. Eu acho que a primeira coisa da TENEPS é a postura assistencial que a pessoa adota. Porque questões para resolver com a paraparentela antiga, atual, é infinito. Então, o que começa a mudar na vida da pessoa é a postura dela. Ela se predispõe a assistir. Então, esse holopensene mais doador, e a pessoa vai se qualificando para doar, né, realmente um holopensene mais qualificado, né? Então isso vai oportunizando uma série de interassistências, né? Seja na dinâmica, mas na TENEPS a gente vê muito isso. E aquela questão, você vai trabalhando junto às suas reciclagens. Então, à medida que você vai mexendo em determinadas questões, isso vai atingir determinado público, e aquilo aparece, né? Então, e pode ser questões suas com a paraparentela ou vice-versa, que elas têm com você e você vai trabalhando esse processo, né? Eduardo, é a gente pensar no amparador de TENEPS. Até que ponto ele faz parte da sua parentela, entendeu? Então também é um outro viés, né? Tem vários vieses, né, dentro dessa pergunta que você fez. Então, às vezes, aquele amparador que te ajuda ali mais diariamente na TENEPS, ele é do seu grupo aí. Então, ele é muito próximo a você, ele conhece como que você responde, como que você reage. Então, ele tem um vínculo mais, assim, de afinidade forte com você. Então, em função de te conhecer, né, e ter ali esse trabalho, talvez milenar, ele ali trabalha junto com você, né? Tipo, esse aqui eu consigo amparar. Por quê? Porque tem uma história evolutiva com aquele indivíduo. Então, faz parte da sua paraparentela. Legal. Outra coisa que eu acho importante também é como ou quando a gente revela ao nosso grupo nuclear que a gente é tenepsista. Isso abre um caminho. Eu tenho essa experiência, assim, com pessoas mais próximas, assim, que chegam e digam, olha, você pode pôr meu nome lá? Então, eu recebo... Esse negócio que você faz aí, você me ajuda? Então, assim, tem casuística bem interessante, assim, até dos pré-humanos, daí a pessoa me pede, sabe? O que eles fazem lá, eles não sabem, né? Mas eles dizem para mim. Mas, claro, eu tenho família também, tenho uma irmã que é da Conscienciologia, então já se expande mais, né? Assim,
Mas eu acho importante isso, a gente também se mostrar que a gente, né, é uma mini peça aí assistencial para eles também. Então, eu percebo esse vínculo com a minha família nesse ponto, assim, por eu falar abertamente. Inclusive, assim, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, assim, por exemplo, minha cunhada, né, que veio me perguntar, porque o meu irmão tinha comentado que eu era da Conscienciologia dela, queria saber o que era, sabe, assim, que se estendeu, assim, o processo da interassistência, né? Para mim foi importante de ver o respeito também que ela teve, com, mesmo sendo de outra, uma religião lá, sabe? Mas assim, aquele respeito. Chegou naquele momento ali na nossa conversa que houve assim um processo assistencial muito grande que eu percebi que ajudou ela também a entender tudo que estava ocorrendo em relação ao processo do que ela estava precisando ouvir naquele momento. Sim, é muito interessante. Eu tenho uma pergunta agora, pessoal. Eu sei que as coisas não são assim estanques, né? Tipo, primeiro aqui, depois aquilo ali, depois aquilo ali. Mas, olha só, a paraparentela, ela é o primeiro grupo a ser assistido na TENEPS. Ok. Isso significa que essa assistência pode vir, em primeiro lugar, em relação ao grupo karma familiar nuclear? É lógico que pode ser tudo ao mesmo tempo, né, pessoal? Mas, assim, será que há uma hierarquia de carência, entre aspas, para que, às vezes, por exemplo, você está numa família lá, X, né? E aquela turma sua ali da reto parentela que está mais contigo ali, não necessariamente é aquela família que está lá. Às vezes tem coisas que você está mais diretamente relacionado a essa turma em primeiro lugar. Será que isso rola mesmo? Ou as coisas são realmente muito tudo ao mesmo tempo agora? Eu tendo a pensar que é um grau do que é o mais emergencial no momento, assim. Aquilo que tem mais potencial para travar a pessoa ou para atrapalhar o desenvolvimento da TENEPS até. Então, assim, se for a condição do grupo karma atual, né, da família nuclear atual, eu acho que a tendência é vir primeiro, principalmente se a pessoa ela ainda mora com pai, mãe, ou se tem filho, esposo, marido, enfim, o pessoal que vive na casa onde vai ser realizada a TENEPS, né, tem essa troca, eu acho que existe ali uma necessidade direta de atuação prioritária ali, né? Assim, fala para o grupo karma. Do grupo da família nuclear no momento. Mas pode ser, dependendo de como está a relação com essa paraparentela, que aquilo esteja muito... né, esteja surgindo ali, esteja causando crises, ou esteja causando ali uma situação mais complexa, que aí sim pode vir. Então, eu acho que é isso, é da necessidade, aquilo que é mais emergencial no momento ali. Agora, quem de vocês faz TENEPS e quando começou, como é que foi? Sentiu que era mais para a família ou mais para o processo extrafísico? Eu senti mais para o extrafísico, antes da minha família. O que você sentiu, Júlio? No meu caso, foi mais para o ambiente, não só família, mas também vizinhos e tal, e principalmente vizinho. Quando eu comecei a fazer TENEPS, os primeiros 6 meses ali, primeiro foi tudo, assim, eu fazia TENEPS, mas tinha muita reverberação para os meus processos. Então, foi muita reciclagem que eu tive que fazer, foi um período de muita mudança de vida, também mudança de local. E então, os primeiros 6 meses, parece que o holofote ele ficou muito em cima tipo do meu reequilíbrio, sabe, reorganização, ficou muito nesse sentido. Depois começou a aparecer alguns resultados que pegavam mudanças de família. Então, por exemplo, uma coisa muito específica no meu caso é que a minha família nunca gostou que eu tivesse feito essa mudança para Foz do Iguaçu. Eles sempre ficaram antagônicos e contrários. E aí, depois que eu comecei a fazer a TENEPS, e obviamente, assim, acho que todo o movimento de reciclagem junto, né, não é só a TENEPS em si, aí eles chegaram um dia e falaram assim para mim, abertamente, realmente, para você foi muito melhor essa mudança para Foz do Iguaçu. Nossa. Então, assim, aquilo ali foi tipo o resultado de um trabalho que, obviamente, envolveu, sim, a TENEPS, todas as mudanças que a gente faz, mas, né, é todo o contexto, né?
Enfim, então, no meu caso, foi muito nesse sentido. Depois foram aparecendo outras coisinhas. No meu caso, eu tive, curiosamente, assim, 2 situações marcantes no começo da TENEPS. Foram 2 dessomas, uma da minha avó, que foi bem atendida também na minha TENEPS, e uma de uma amiga, assim, que acabou cometendo suicídio na época e também foi muito assistida na minha TENEPS. Então, foram 2 coisas que marcaram bem, assim, que foram mais no começo. Logo no início, assim, tipo 6 meses? Interessante. A minha vida era muito tumultuada. Hospital e Conscienciologia junto, né? Então, era muita atividades, muitas coisas, assim. E o Valdo não dizia para te fazer TENEPS, mas, assim, houve uma recomendação, assim, até pelo processo meu. Então, quando eu iniciei a TENEPS, foi nesse fundamento, assim, porque já estava uma interfusão muito grande, assim, do público que eu atendia e do parapúblico. Então, houve uma recomendação. E, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu senti, assim, que foi aqueles 6 meses mais calmos que eu tive, depois de tudo que eu estava. Toda regra tem a sua exceção, tem toda a sua exceção, né? Eu trabalhando no hospital, lá, o pronto-socorro, né? Então, o processo trazia para casa aquelas energias, estourava aparelho, era assim um processo demais, né? Daí eu fui conversar com ele, Valdo, tem uma coisa que não está certa aí, né? Eu estou procurando fazer a minha parte, sou uma voluntária e tal, né? E, no entanto, daí que veio a questão, né? E foi realmente assim um início que começou as coisas a acalmarem mais a minha vida. Interessante. E aí, Cristóvão? Eu acho que o processo da TENEPS, até linkando com a primeira pergunta que você fez, ele é sempre contextual, né? Ele depende do contexto da pessoa, do entorno dele, ou a crise que ele está passando, a reciclagem, necessidade evolutiva, né? No meu caso, predominou muito a questão do voluntariado, porque eu estava iniciando lá enquanto considerado. E muito do trabalho também, eu percebia que tinha muita coisa do trabalho, na época tinha alguns conflitos ali na empresa e tal. E Grupo Karma sempre tem, né? Isso, né, sempre tem o processo, sempre acaba vindo, né? Na minha TENEPS até hoje é recorrente o Grupo Kármico, né? Aparecer. Mas é que tu começou já dentro da família, né? Você estava já com a tua família constituída e tal. Sim, já eu acho que entra muito naquilo que a Bárbara falou, né? As coisas até minhas já estavam mais assentadas, familiares, assim, não tinha muita questão assim, mas sempre aparece alguma coisa, né? Agora, quando a gente junta interassistência com completismo, com complexes, né, tem uma pergunta aqui. Como avaliar o complexes a partir da paraparentela? O complexo só se faz possível a partir de resultados concretos na interassistência paraparentela? Tem muito uma coisa que você falou ali logo no início, Cristóvão, que é assim, será que é possível fazer alguma coisa sem atender determinadas questões suas do passado? Então, será que o completismo ele envolve essa questão do sucesso também na interassistência com a nossa paraparentela? Não eu consegui executar o projeto, terminei lá, né, fiz um monte de coisa aqui e tal, não, mas e o intraconsciencial com a relação lá com eles? Para mim, esse é um dos principais critérios, eu acho, até que nível você recompôs, você realmente melhorou as suas relações, né? Até esses trabalhos que a gente faz aqui no voluntariado, eu acho que boa parte, né, é para isso, né? Às vezes o objetivo em si, às vezes é o trabalho, o resultado, mas às vezes nem tanto, mas é o acerto daquele grupo, em prol daquela ideia, né? A gente juntou um grupo em prol de uma ideia evolutiva, mas muitas vezes o objetivo principal é a recomposição daquele grupo em algum nível, né? Que é um complexo também, né? Diga lá, Lu. Eu ia falar exatamente isso, né? Que na verdade o trabalho ele é a desculpa, né, para a gente se acertar ali, né? Somar esforços, somar trafores, mas também reconciliar, também dar oportunidade de outras pessoas chegarem e você vai fazendo, né? Então, pensando em termos de complexo, eu acho que essas duas questões elas caminham muito juntas, né? Projetos e recomposições e reconciliações. Agora, se a gente pensar, né, em termos de cláusulas pétreas, tem as cláusulas pétreas grupocármicas, né?
Então, o complexo ele passa por isso, né? Pelos estágios ali, alguns vão ter um peso maior, talvez, nessa condição grupocármica, outro menor e maior em reciclagem de determinado trafar, enfim, né? Mas se a gente pegar ali o conceito, né, de cláusulas pétreas, que para mim está muito interligado também à condição do complexo, você vai passar por ele, né? Você vai passar pelo grupo, pela, né, intra e extrafísico, enfim. Então, acho que está bem interligado isso. Eu acho que é assim, meio que tudo ao mesmo tempo agora, né? Acho que não dá. Na real. Eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora, mas no sentido da gente meio que levar direito. Isso. Mas o levar direito não significa fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? O levar direito, para mim, é você ter um nível de girar pratinhos, sabe? Assim, de repente você dá uma corda maior que aquele pratinho, ele vai girar sozinho ali por um tempo e você vai focar mais em determinada coisa. Né? Porque se a gente tenta levar tudo tão junto ao mesmo tempo, a chance da gente não conseguir realizar ou né, concluir determinadas coisas, ela é grande, porque também as situações têm um timing, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa atenção de ter um tanto de foco nessa condição de levar direito e de fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, é essa condição de a gente prestar atenção nesses movimentos até extrafísicos, né? Porque eu acho que o que vai chegando para a gente tem uma relação, às vezes, extrafísica, às vezes não, né? Sempre extrafísica, né? De um processo, de uma evocação, de repente, algum movimento que a gente não se deu conta, mas que extrafisicamente acontece e que cai no nosso colo determinada situação. Acho que isso ajuda, né? Não está fechado para só fazer o que você está focado, isso. Mas também não ficar tão aberto a ponto de você não conseguir fechar, né, e concluir determinadas ações. Né? Eu vejo muito o que você está trazendo, a questão de não ser a priorista, né, de não ter um apriorismo do tipo, primeiro é a minha família nuclear, agora eu vou para... primeiro é a minha equipe extrafísica que precisa atender. Quer dizer, você já entra aberto na situação, e aí começa a focar no que aparece, né? Tipo o que a Daiane trouxe ali, ó. Tem essa relação aqui para você, aqui, ó. Começou a aparecer na TENEPS. Porque tem coisa que eu vejo, assim, pelo menos na minha experiência, que a gente precisa amadurecer, sabe? Para conseguir fazer determinados níveis de reconciliação, de recomposição, determinados níveis de assistência. E não significa que eu vou esquecer que eu tenho que fazer aquilo. Mas, às vezes, outras oportunidades me gabaritam, né? Outras atividades me gabaritam para voltar e fazer a determinada recomposição ali que, sabe, que eu já identifiquei, mas que naquele momento eu não consegui, ou então também a pessoa, também, né? A gente tem as voltas da espiral, enfim. Mas eu acho que esse tudo ao mesmo tempo agora... para mim tem essa conotação, sabe? De ter essa cosmovisão máxima que a gente conseguir dentro dos nossos... se predispor. Né? Se predispor a isso, mas também ter esse nível de levar a cabo, né, determinadas ações e frentes, senão a gente né, dispersa muito, né? A gente tem um supermercado assim fantástico, né? Então, cuidar com a dispersa. Né? Exatamente. Agora, gente, eu queria chutar um pouco lá para cima, se vocês me permitirem assim. Ô, Sônia, desculpa, diga lá. Eu não sei se eu vou conseguir ligar isso. Já está ligado. Então tá. Foi. Então, eu queria voltar na questão de como que eu percebi o início da TENEPS. Eu comecei a TENEPS em 1998, né? E eu percebi logo no início, e isso vem até hoje, a percepção de um grande número de consciências para serem assistidas. E eu não entendia isso, né? Na época, claro, porque eu estava começando o início de quando eu conheci a Conscienciologia. E até mesmo coloquei no artigo que vai sair agora no livro da técnica de mais um ano de vida, essa questão que eu não entendia o que estava ocorrendo. Mas, no decorrer de todos esses anos,
eu pude perceber, entender, inclusive um fator importante que me fez qualificar mesmo essa noção de que é por aí, porque foi o local onde eu decidi fazer a TENEPS. Tem ligação com o grupo religioso. E tem ligação com a recomposição grupo-kármica com o grupo religioso. E aí dentro e fora da família. Inclusive na CCCI também, com algumas pessoas que eu percebi, né? E então, com tudo que aconteceu todos esses anos, o que eu vivi, né? E hoje eu posso levantar a hipótese de ser uma completista, aí vem dentro da pergunta que você fez, uma completista de ter, em relação à cláusula pétrea da PROEX. Eu me sinto completista aí. Mas eu vejo que ainda precisa ter alguns ajustes, que até mesmo agora eu vou viajar semana que vem, vou visitar o grupo kármico e eu já estou assim com algumas ideias, visitar algumas pessoas para fazer esse ajuste. O seu livro é muito nessa linha. Né? Ele nessa linha, eu estou colocando várias coisas e vou escancarar o máximo que eu puder, né? Porque isso mesmo os próprios amparadores falaram para eu falar mesmo, e usar a questão da autenticidade consciencial, né? Então, vamos ver, depois vocês vão me dar um feedback sobre depois isso. Depois você vai pular ali, passar para cá. Sim, Acho que esse no final desse ano em breve. Estou lá. Gente, mas o chute para cima é o seguinte, vamos pensar numa questão aqui em termos de neo-equipex futura. Como que a paraparentela extrafísica pode se tornar a futura equipex da consciência intermissivista tenepsista? O que pode ser feito a partir de hoje? Porque assim, isso foi uma aula da Mabel lá no Amizadograma. E é uma relação interessante da gente começar a pensar. Tem a questão da colheita intermissiva, né? Que você pode começar a trabalhar, construir um trabalho para você já extrafísico, né? Quer dizer, nós muitas vezes dessomávamos e baratrosferão lá, né? E aí era aquela loucura de sempre que foi, né? E de repente agora você começa a pensar em construir um trabalho já interassistencial para o teu próximo período intermissivo. E a paraparentela nesse processo? Como é que vocês veem essa união de conceitos? Eu fiquei pensando um pouco naquilo que a gente já falou aqui, né, da qualificação desses vínculos. A gente está falando muito do amizadograma, né, porque tem muita relação com o tema de hoje, mas uma coisa que a gente debateu lá foi justamente a gente olhar para nossas amizades com esse olhar do trabalho, da PROEX, da atividade, da interassistência, né? Como é que a gente pode fortalecer esses vínculos com um foco mais evolutivo, né? Mais prático, ali, trabalho interassistencial. E eu acho que é um pouco disso, quando a gente começa a criar a fortalecer esses vínculos, que eles já estão criados, né? Mas a gente vai fortalecendo esses vínculos a partir de uma perspectiva evolutiva, a partir de uma perspectiva cosmoética, interassistencial, a gente vai fazendo com que o trabalho seja o maior, aquilo que conecta, né? A atividade é aquilo que conecta. O trabalho tem o afeto, tem todo o resto, mas o trabalho ele vai se tornando central ali naquela relação. E aí você vai conseguindo fazer aquilo que eu falei lá no início, né? Do aproveitamento dos potenciais, do trabalho equilibrado em conjunto, que vai potencializando a atividade, enfim, eu acho que isso vai sendo criado e aí vai permitindo também a composição desses grupos extrafísicos de assistência, que são as equipexes. Eu pensei em juntar até a sua pergunta anterior, que você fala do complexes, com também essa pergunta da neo-equipexes, né? Então, o que eu pensei aqui, né? Uma variável. A gente sabe que há intermissivistas entre nós hoje que eles vão ressomar na família e eles vão ser infiltrados. Né? Tem até uma ortopensata do Valdo que diz, se você é o único intermissivista da família, veja se o seu caso não é de infiltração cosmoética.
Então, veja, a pessoa primeiro, pegando a vertente do complexos, né? Ela primeiro precisa identificar, será que o meu caso é esse? É de infiltrado? Se a pessoa chegou à conclusão que ela tem uma tarefa. Ela já sabe qual é essa tarefa? O que ela precisa fazer? Né? E aí, naquele contexto do grupo familiar consanguíneo, tem a retroparentela, tem a paraparentela e tem quem nem é parente ainda, entrou naquele grupo por interprisão. Tem coisas a resolver, então tem de tudo. Né? Então, a pessoa primeiro precisa saber, meu caso é esse, se o meu caso é esse, qual é a minha tarefa, se ela sabe qual é a tarefa, se ela está indo nessa direção para ela conseguir calcular os percentuais de complexos. Né? Então, isso é um ponto. Aí o segundo no meio disso tudo, a gente sabe que neo-equipex tem equipex de todos os tipos. Pode ser que primeiro o resgate que você vai fazer, às vezes é com uma pessoa muito próxima a você, de uma retroparentela, e aí depois que você resgatar aquela pessoa, ficar lúcida, aquela pessoa ela compõe a sua equipex para vocês irem resgatar um segundo ou um terceiro. Né? Então, tem muita coisa envolvida, né? E aí, pegando essa coisa mais simples, como a gente vê assim, no dia a dia, as equipes se formando no intrafísico, extrafisicamente, essas afinidades elas vão mandar também nisso. Então, se hoje, por exemplo, eu tenho muita afinidade com a minha irmã, né? A gente tem uma idade muito próxima. Então, veja, é preciso construir um trabalho de agora para que, né, vamos supor, eu pegue essa responsabilidade de ficar lúcida e, se for o caso, sou eu que vou achar minha irmã. E se eu achar minha irmã, eu sei que junto com ela eu consigo formar uma equipe. E junto com ela eu consigo, às vezes, resgatar algum primo meu que tem muita afinidade com a gente, que gosta muito da gente, às vezes o meu pai, a minha mãe, sei lá, meus avós, entende? Então, assim, é uma coisa que eu já consigo pensar em termos de prospectiva, considerando a afinidade, o jeito que a gente trabalha hoje, né? Então, isso é um processo. Mas aí tem as outras equipex que vão envolver os amigos de agora, né, da CCCI. Né? Então, se eu não ficar lúcida, eu conto com a Luciana Lavor ficando lúcida para me resgatar, né, para eu entrar na equipex dela, entendeu? E por aí vai, né? A Lu vai ajudar um monte de gente. Mas aqui eu fiquei pensando aqui o quanto as equipes de hoje são retroparentes de antes, né? Então, essa condição da equipex, ela inevitavelmente passa por essa paraparentela, né? Porque essas afinidades elas vão sendo construídas, né, em nível familiar, né, ao longo da multiexistência, né? Então, da multiexistencialidade. Então, acho que é inerente ter essa composição, né, com ex-familiares, né, e isso vai sendo composto ao longo das intermissões também, né? Agora, gente, nessa sopa aí de completismo, neo-equipex, né, paraparentela, quando a gente coloca o tempero ali do livro, da Mega Gescom, da Gescom, vocês não acham que dá um caldo diferente? Porque será que a gente consegue antecipar um pouco isso? Porque eu estava pensando nisso daí que você falou, e lá no Amizadograma, teve um dos nossos colegas estava trazendo a questão da religiosidade e tal, e eu lembrei muito de que, às vezes, o ato de você sentar e mental-somaticamente, você se desassediar e escrever, você, às vezes, já começa a antecipar um processo que a tua equipe ali, olha esse tema aqui que você está escrevendo, é importante que aquele teu primo lá da Grécia Antiga, lá que desviou, ele está no extrafísico, escuta, vê que teu primo está... Aí já começa a trazer para você esse aspecto. Sim. Então, acho que o livro tem um negócio interessante nisso aí. Eu estou acompanhando, por exemplo, né, pegando um caso aí de família, né, uma pessoa que está escrevendo um livro da família. E na hora que ela faz isso, ela mexe com todo o grupo. Então, ela mexe com o primo, com os meus primos, né, com tios, assim, com os irmãos, mexe com todo mundo. E como é um livro que conta a história da família, o foco é pensar partes positivas, né? O que a família mudou, o que ela conquistou. Então, isso dá, assim, mexe um pouco na estima deles, né? Então,
Então, querendo ou não, ela se torna uma referência para aquele grupo. Se essa personalidade ela fica lúcida extrafisicamente, e veja, e tem o livro, né, que fixa isso com aquele grupo de parentes, ela consegue ter uma autoridade moral perante aquelas consciências, futuras consciências, para fazer determinados resgates. Agora, qual é o ponto? Ela precisa ficar lúcida. Entende? Aí é tarefa de quem deixar aquela personalidade lúcida, porque às vezes você fazendo isso, você só coloca aquela pessoa no trabalho. Mas o livro dela, como ela mexe com a família, tem um efeito. Então, isso é um exemplo. Né? A gente, às vezes, começa a pegar um pedacinho e você não sabe qual vai ser ou quais vão ser os desdobramentos disso tudo. Mas um pouquinho você já começa a imaginar. Então, tem uma chance, tem um fio da meada que pode sair dali em função disso. Né? Então, esse é um caso. Mas aí a gente pode pensar nos temas, né? Aí vamos pegar uma coisa mais avançada, né? Uma mega GESCOM, um processo temático ali que mexe com uma condição de parentela que é muito mais específico. Então, um caso aí clássico. Às vezes a pessoa defendeu muito lá o materialismo no passado ou foi contra o parapsiquismo. Se nessa vida a GESCOM, a mega GESCOM dela vai nesse caminho, ela, no final das contas, ela acaba atendendo esse grupo. São amigos, retroamizades e deve ter a retroparentela aí envolvida. Então, muita gente materialista no extrafísico, vendo ele escrever, vendo ele mudar a cabeça, o cara já, opa. Exatamente. E aí ele vai ter ali uma autoridade perante aquele grupo em função de retroamizade, em função de retroparentesco, mas em função de pegar aquela pessoa já verde para um processo de mudança. Né? Ela está amadurecendo. E aí ela fala, não, te conheço, sei quem você é, estou vendo isso aí, parece que é mais interessante, deixa eu sair desse lugar e vou te seguir para esse outro. Né? Aí você tira a pessoa da baratrosfera. Então, isso é que eu acho interessante. Porque você acha que, por exemplo, isso já não pode ser um resgate? Pode, mas aí eu estou pensando quando a gente já for consciente. Então, mas olha né? só, pensa em você agora. Você está lá na tua mega GESCOM já, achou teu público, temperamento, tudo para lá. E aí você está, aquela bolha energética mental somática lá na tua casa, escrevendo sobre aquela temática e tal. Aquilo reverbera no processo extrafísico. Você não dessomou, está aí ainda, intrafísico e tal, e os amparadores estão vendo esse processo e lembram de uma amiga sua, lá da Roma Antiga, que, pá, e aí puxa, entendeu? Isso que eu acho que pode, às vezes, ter um processo antecipatório, tem isso na cabeça. Pode ser, assim, no sentido do resgate, no sentido, não estrito senso da palavra, mas talvez no sentido mais lato senso, um processo mais simples, que é talvez muito no campo da assistência ainda. Né? Faz parte da assistência, aquilo já estava muito próximo, e aí tem ali um gancho. Mas eu penso que o resgate ele é um pouquinho mais elaborado do que isso. Esses que a gente vai fazer quando for consciex e tiver gabarito para. Aí tem uma coisa um pouco mais longa. Mais pesado também, né? Mais pesado e um pouco mais longa, e talvez um trabalho mais de você colocar a consciex, você consciex, colocando a consciex embaixo das suas asas para aquilo se fixar, entendeu, Eduardo? Diferente um pouco dessa coisa que é mais... Entra num fluxo assistencial o trabalho de agora, e a gente às vezes chama de resgate. Mas não é muito ainda esse que eu acho que é o top que a gente está se estruturando para fazer. É um preparo. Um processo que pode ajudar lá na frente o resgate. Tudo tem transição, né? Então, para mim, eu entendo como transição. Né? Eduardo, gostaria só de complementar que essa questão, por exemplo, que a Daiane colocou, primeiramente, do infiltrado cosmoético, é algo que eu já percebi há alguns anos, né? E inclusive com a frase do Valdo, está no livro também, né? E uma segunda condição o que ela citou depois, né? Que é exatamente o que eu estou trabalhando agora, que eu percebi uma pessoa, mas assim, bem íntima minha, né? Que houve uma reciclagem
assim, significativa, e isso mexeu com o grupo. As consciências foram atendidas e você já percebe o resultado positivo no ambiente, sabe, no entorno. Isso é muito bom, muito bom. Gente, nós estamos chegando aqui no final, mas antes eu queria só mostrar uma revista para vocês, que é a Holotecology. Holotecology. É um suplemento da revista Holotecologia, só em inglês, que foi feito e elaborado para a equipe aqui da Conscienciologia, que está indo para Osaka, né? Fala, Osaka, no Japão, e vai ser feito toda uma divulgação lá da holoteca no Japão, na Expo, né? Que é um troço fantástico que vai acontecer no Japão. E, gente, está indo uma galera aqui de Foz do Iguaçu. Equipe da holoteca, o Cristóvão está indo também? Aí, ó, o Cristóvão é representante, vai levar a revista Holotecologia. Então, só para destacar a questão do megacentro cultural, a questão da holotecologia, essa coisa está pululando aí internacionalmente, né? Vai ter uma grande visão aí do megacentro, da holoteca no internacional. Eduardo, eu sei que está quase acabando, mas assim, queria aproveitar o gancho, já que hoje a gente falou de para-parentela e um pouquinho de amizade, a gente está fazendo o último minicurso lá na Consecutivos, hoje online, chama Valor Evolutivo da Amizade. Então a gente convida aí o pessoal, quem não assistiu nenhum, quiser assistir esse, né, é só entrar lá no site da Consecutivos e se inscrever, né? Muito bom. Vamos lá, gente. Tudo certo? Então, pontuações foram 111 telecirculistas, 382 acessos, 10 presentes e 8 autores. Então, a gente aguarda vocês no próximo ciclo, pessoal.